A toda hora surge uma nova dieta milagrosa, um alimento da moda, fórmulas revolucionárias para desintoxicar o organismo e vencer a briga contra a balança. Restringir glúten e lactose, mesmo para quem não é intolerante ou alérgico, consumir apenas proteínas ou até papinhas infantis. Tem de tudo nesse vasto cardápio de dietas. O que falta é um compromisso verdadeiro com a saúde e com as mudanças de hábitos de vida que levaram ao sobrepeso. Dietas na moda. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossos convidados são a nutricionista Orion Araújo, mestre em alimentação, nutrição e saúde, e o médico Daniel Falcone, especializado em nutrologia. Muito bem-vindos, obrigada pela participação. Obrigada. Prazer estar aqui. Por que muitas pessoas, mesmo desconfiando ou até sabendo que essas dietas não são a melhor forma de emagrecer, acabam optando por esse tipo de coisa? É a busca pelo resultado imediato? Antes da gente falar sobre a questão da dieta, a gente precisa pontuar uma diferença importante entre a doença e a estética envolvidas no estímulo à busca pela dieta. A questão da obesidade e sobrepeso, ela precisa ser encarada como doença. Não é simplesmente um distanciamento de um padrão estético comum. Não é simplesmente um apelo de um público midiático ou de uma sociedade voltada para aparências. O estímulo a uma busca por dieta, ele parte ele parte desse desejo estético, desse desejo de beleza, mas ele precisa ser compreendido de outro prisma. A questão da saúde e do bem-estar e da prevenção de doenças antes mesmo desse padrão estético. É o padrão de beleza, né? Que é colocado aquele padrão e as pessoas tentam se adequar, né? E aí entra também na questão da nutrição, né? Que cada um é um, não tem jeito, né? Pois é, isso a gente tem que ficar de olho, né? Porque se a pessoa, ela quer ficar o corpo de alguma pessoa, primeiro ela tem que ver se o biotipo dela comporta aquele corpo, né? Então hoje a gente tem biotipos diferentes, isso é muito importante. Às vezes eu recebo no consultório pacientes que chegam com a foto da Gisele Bündchen e falam que quer ficar com o corpo da Gisele, sendo que a pessoa tem uma estrutura de corpo de muito mais massa muscular do que uma estrutura longilínea. Então isso é importante também. Então não adianta a gente querer um corpo, um padrão de corpo, se o teu biotipo não é daquele. Agora, é importante a gente enfatizar sempre que não é essas alimentações que vêm, essas dietas que vêm surgindo, que você corta isso, corta aquilo, que vai te gerar saúde e um corpo que você deseja. Mas é você se conscientizar de que você aprender a comer, a melhorar a qualidade da tua alimentação, a adequar as quantidades de acordo com o teu gasto energético ao longo do dia. E principalmente a fazer atividade física regularmente é que vai fazer você ter um corpo do jeito que você gosta, dentro do teu biotipo, né? E vai fazer você manter esse corpo, porque emagrecer é fácil. Agora, o problema é você manter esse padrão de beleza que você deseja. Então, manter esse peso ideal, né? Exato. Então, agora, se você... Se é que esse é o peso ideal, porque muitas vezes as pessoas também estão buscando ficar abaixo do que seria ideal para ela, né? Então, é você buscar ter uma alimentação saudável, equilibrada, fazer atividade física, né, regularmente, porque não é 1, 2 vezes na semana, que eu digo regularmente é acima de 4 vezes na semana, para você conseguir ter um corpo que você deseja e ter saúde, que é o principal. Ou seja, não dá para botar todos os esforços na alimentação. Tem que ter mudanças de hábitos, tem que incluir o exercício físico, né? Tem um caso interessante, teve uma paciente que uma vez me procurou e a frase inicial dela, depois da apresentação e começando a colher a anamnese, ela virou para mim: doutor, por favor, me seca. Eu não sabia se eu oferecia uma toalha para ela, né? Ou se eu conversava sobre a questão do comportamento mental frente à alimentação. A busca por algo fácil e que leve a pessoa ao ponto estético é a busca por um milagre, e milagre só Jesus fazia. A gente não vai ver milagre, não vai ver um bom resultado fazendo sempre as mesmas coisas, tendo sempre os mesmos hábitos.
a gente conseguir fazer com que o paciente que nos procura mudar essa expectativa é a chave para alcançar o peso ideal e a manutenção dele. Você falou do aspecto psicológico, que é fundamental, né? Você falou, tudo começa na transformação da mente, né? Sim. É esse ideal, às vezes, que é colocado, que é um ideal que não é o ideal saudável, né? Então, eu acho que, primeiro de tudo, a pessoa tem que procurar profissionais de saúde. E é importante essa dobradinha, o médico, a nutricionista, um psicólogo, a equipe multidisciplinar para trabalhar em conjunto. Aí o médico faz a função dele, a nutricionista a função dela, o psicólogo. Aí esse paciente ele vai estar cercado de profissionais verdadeiros de saúde para ajudar no que ela deseja, emagrecer, ganhar massa muscular, ter mais energia, correr uma maratona, enfim. Então tem que ter ajuda dos profissionais, porque infelizmente os profissionais de saúde hoje eles estão perdendo espaço pela mídia social. E as pessoas estão seguindo padrões de beleza, planos alimentares, medicações, suplementações que uma blogueira consome. Então isso é importante, essa pessoa sair desse meio e procurar ajuda de pessoas que estudaram e que têm conhecimento a fundo para poder te proporcionar o teu emagrecimento e a saúde em primeiro lugar. Isso faz parte do respaldo técnico, né, preservado por organizações científicas que habilitam uma pessoa a opinar, a tratar e a induzir alguém a uma mudança de atitude comportamental frente à saúde. Seria mais ou menos uma comparação um pouco mais grosseira, uma pessoa seguir um coach que tem um conhecimento básico de experiências próprias, de senso comum, e está prescrevendo dietas, comparado a uma pessoa que não teve nenhum tipo de capacidade técnica para fazer uma cirurgia. Não teve nenhum tipo de habilitação técnica para se fazer uma cirurgia. Ninguém faria uma cirurgia com um cirurgião com curso de medicina à distância. Acho que ninguém se habilitaria a isso. Para aquela finalidade, há uma habilitação específica e um respaldo científico para aquilo. Isso é muito importante frisar. O mercado ele está sendo invadido por pessoas que atuam em diversas profissões e, com senso comum, querem produzir ciência, resultados científicos. Isso é risco, isso é perigo. Vamos falar então dos impactos para a saúde dessas dietas da moda? A gente tem várias aí, né? A gente tem, por exemplo, a da proteína. As consequências dessa dieta focada no consumo de proteínas. A alimentação com uma quantidade maior de proteína, onde retira carboidrato, isso, no meu ponto de vista nutricional, é ruim. Primeiro porque o carboidrato é um alimento fundamental. Agora, o carboidrato de boa qualidade, certo? Então, são os carboidratos vindo da natureza, que a gente fala, comida de verdade. Então, as frutas, as raízes, os grãos, a batata, o aipim, o inhame, todos os tipos de fruta, né? Isso são fontes de carboidratos do bem, que a gente pode adicionar na nossa alimentação e tem que ter. A retirada dele pode fazer com que você tenha uma glicose mais baixa. Se você fica fazendo muita atividade física, você pode ter uma hipoglicemia. Então isso é ruim, isso acaba atrapalhando ali no teu desenvolvimento, no teu rendimento, na recuperação muscular. Então o excesso dessa proteína ao longo do tempo pode causar lesão renal. Isso pode acontecer em pacientes que já têm lesão renal. Então é importante a gente o médico solicitar exames bioquímicos para poder ver toda a função renal desse paciente. Porque se é um paciente que ele faz muita atividade física, um maratonista, um atleta de Ironman, enfim, esse público vai precisar de uma quantidade proteica maior. E esse público, quando ele faz um exame bioquímico, ele não consta que ele tem lesão renal. Então, ele precisa de uma dieta hiperproteica para ajudar em todo aquele gasto energético que ele tem durante o exercício. E vale lembrar que também tem limite para essa quantidade de proteína. Não adianta ser hiperproteica sem limite para usar quanto de proteína ele quiser. Existe uma limitação. Né? Exato, e essa limitação da proteína vai de acordo com o gasto energético dele. Então, vai pegar o exercício que ele faz, as horas de sono que ele tem e vai adequar essa proteína. Agora, numa pessoa que é sedentária, que não faz atividade física, né, e ela simplesmente começa, é obesa, fuma, é sedentária, tem histórico de problemas renais, esse excesso de proteína
pode fazer com que ela até engorde, porque a proteína ela vira energia no corpo também, diferente do carboidrato. O carboidrato vira energia imediata, 2 horas após ele já está no teu sangue ali te dando energia. A proteína vai fazer um efeito tardio. Exato. Esse processo de transformação em energia é mais à frente. Então isso pode até engordar, porque não está gastando e está consumindo um excesso proteico. Então isso pode acontecer de virar o quê? Gordura no corpo, como acontece com uma dieta sem gordura, sem carboidrato e com muita gordura, high fat. Isso se a pessoa não tem um exercício adequado, se não tem um gasto adequado, isso também pode virar gordura. Tudo que a gente consome vira energia no nosso corpo. Agora, se esse consumo tiver além do que você gasta de energia, com tudo que você faz, incluindo exercícios, trabalho, sono, enfim, isso vira gordura. Então, assim, o perigo é isso virar... Você tem um modelo de dieta ali que você quer seguir, mas você não tem um acompanhamento médico e nutricional, e isso pode favorecer com que você ganhe peso, altere funções hepáticas, né? Às vezes você tem alterações de transaminases, alterações de triglicerídeos em consequência de uma dieta que não está equilibrada. Doutor Daniel, a Orion falou, né? Para um atleta, né, de alto rendimento, é uma coisa. Para aquela outra pessoa que joga futebolzinho só no final de semana, né? Sedentária, é outra. Inclusive, as taxas no sangue, né? A taxa de gordura pode aumentar, tem todas as consequências, né? O sedentarismo, ele contribui para a obesidade e até mesmo para a pessoa que não é obesa, ele já constitui um fator de risco para doenças cardiovasculares. Ele, por si só, já deveria ser combatido amplamente por fazer parte da tríade do bem-estar e da saúde, que constitui a alimentação, a prática da atividade física e qualidade de sono. É uma tríade básica em que a gente consegue reequilibrar muitos problemas que o nosso organismo já sinaliza na forma de doenças inflamatórias. Se a gente conseguir equilibrar esses 3 pontos, a gente já está caminhando muito bem. Aí uma pessoa não é a nossa cultura hoje. Dessa sedentária pega uma dieta como a da proteína e passa a utilizar uma quantidade exagerada. Consequências. Né? Consequências, algumas vezes a consequência imediata vai ser gasto financeiro desnecessário. Proteína é caro. Né? Uma pessoa, para basear uma alimentação só em proteína, ela vai ter um custo na preparação dessa dieta maior do que o custo comum, se ela estivesse diversificando um pouco mais os alimentos. Com relação a impactos na fisiologia, pode ter, como a Orion falou, dentro daqueles pacientes que já têm limitações orgânicas. Isso pode ter. Agora, naqueles que são saudáveis do ponto de vista, vamos dizer, que não possuem doenças, talvez o organismo dele consiga até eliminar os excessos. Daí sejam desnecessários. Né? Por exemplo, uma pessoa que não faz atividade física e quer fazer uma suplementação proteica porque ouviu dizer que o whey protein é legal. O whey protein vai ajudar ela a ter um perfil de biotipo que ele viu na televisão ou que ele compara com algum colega que faz atividade física intensa. Essa suplementação em uma pessoa sedentária pode ser desnecessária. Não vai ser utilizada, não vai ter a eficiência que se procura. Né? Com relação a carboidratos, a ausência deles ou o excesso deles vai trazer um problema para o sedentário ou para o atleta. Né? Tudo precisa ser muito bem equilibrado e dosado para dentro de uma necessidade personalizada. Precisa ser personalizado. Esses cálculos eles são feitos baseados em questões que são muito minuciosas e que podem interferir desde uma variação de uma taxa hormonal ou de alguma enzima hepática até o tipo de atividade física que a pessoa vai fazer. O Daniel falou da questão do hormônio, né? E a gente, antes de entrar no ar, estava falando sobre justamente a dieta low carb, né? Baixo carboidrato, levada ao extremo, as consequências, né? A gente tem que saber que tipo de low carb a pessoa, porque o low carb hoje que está sendo feito,
e o que está na moda é a retirada até de frutas. E eu sou contra esse low carb. Low carb que retira fruta, que retira raiz, que retira grãos. As pessoas às vezes não comem mais feijão porque tem medo que feijão engorda. E para mim o feijão, a combinação de um arroz com feijão é o prato mais balanceado que existe. No feijão você tem fibras, você tem vitaminas, vários tipos de vitaminas, principalmente as do complexo B. Você tem proteínas, com boa concentração de aminoácidos, e você tem ali um arroz, exemplo, um arroz integral, rico em fibras, que tem carboidrato. Então essa junção é perfeita. Agora, realmente, você fazer um low carb, que você retira esses alimentos saudáveis de verdade, e você substitui por barrinhas proteicas, você entra nos industrializados, por barrinhas proteicas, por barrinhas de cereais, por, enfim... Suplementos por em geral, suplementos industrializados e retira o alimento, com certeza isso em algum momento da tua vida vai fazer uma diferença a nível de exame bioquímico, a nível de estresse, o próprio corpo. Estresse metabólico. Exato, estresse metabólico, isso pode te causar um desconforto, como gases, como inchaço. Então, assim, e como a alimentação, as pessoas, infelizmente, estão deixando de comer o que é de verdade e passando para uma alimentação mais de mentira, eu não estou falando que os suplementos proteicos ou suplementos de carboidrato são ruins, não. Eles são bons se eles forem usados na medida correta. Com moderação. E se o paciente necessitar. Eles são muito bem-vindos para atletas, né? Para pessoas que não são atletas, às vezes um desportista que me fala assim, Orion, às 4 horas da tarde não tem como eu consumir isso que você me pediu, porque eu estou no meio do meu trabalho. E ele precisa daquela quantidade maior de proteína. Então, nesse caso, eu abro uma exceção e entro com um suplemento proteico. Não vejo problema porque eu preciso da proteína naquele momento. Ele fez exercício de manhã e para ele que quer ganhar massa muscular, estou supondo aqui, eu preciso da proteína, que ele tem um consumo de X de proteína no lanche da tarde, mas ele falou que o trabalho dele, ele opera o dia inteiro e ele não tem como, ele só tem como beber alguma coisa. É bem-vindo? É bem-vindo. Mas assim... É personalizado. Exato. Agora, aquela pessoa que tem como levar o alimento de casa... tem por que eu passar um suplemento. Então, assim, o low carb, essa redução desse carboidrato, tem que ver a necessidade. É uma estratégia que na nutrição a gente utiliza, que eu só sou a favor se for um paciente que me chega com algum objetivo tal. Exemplo, um atleta que precisa de estar no dia da competição com peso X. Então, o que eu vou fazer? Eu vou administrar um pouquinho menos de carboidrato, mas manter o carboidrato de qualidade boa, porque o carboidrato... Por que a gente pensa sempre no carboidrato? Porque fala muito no carboidrato. Porque ele retém líquido também. Então, quando você diminui um pouquinho o carboidrato e escolhe melhor esse carboidrato que você vai oferecer ao teu paciente, você faz com que ele tenha um resultado mais rápido, porque ele diminui. Ele retém menos líquido, então ele emagrece um pouquinho mais rápido, entendeu? Mas você tem que investigar também que tipo de emagrecimento é esse. Se é um emagrecimento de gordura, se é um emagrecimento de musculatura ou se é um emagrecimento de líquido. Mas assim, eu tô com aquele paciente que é lutador e ele tem que entrar num peso X para competir. A gente vai falar um pouquinho mais sobre carboidrato daqui a pouquinho. E você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre dietas da moda. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre dietas da moda. Nossos convidados são a nutricionista Orion Araújo, mestre em alimentação, nutrição e saúde, e o médico Daniel Falcone, especializado em nutrologia. A gente terminou o outro bloco falando sobre o carboidrato, né? Mas ele tem um lado bom, né? Ele é fundamental para a nossa saúde, né? Nosso funcionamento do organismo. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho esse outro lado do carboidrato que está sendo tão apontado quanto vilão, né?
O carboidrato ele é um alimento que tem uma capacidade de desprendimento de energia muito rápida, mais rápida do que os outros. Ele não é o alimento mais energético. O mais energético são as gorduras, mas ele tem um desprendimento muito rápido, enquanto as gorduras têm um desprendimento mais lento. O excesso do carboidrato, ele vai satisfazer as necessidades energéticas de imediato para o organismo, e aquilo que não for utilizado ou queimado, consumido como reserva energética, vai se tornar um outro tipo de substância na forma de triglicerídeos, que são depósitos gordurosos. E aí a gente começa a fazer os armazenamentos, principalmente na região periférica. Então aquela cinturinha, aquela barriguinha, o culote, normalmente eles estão relacionados com pessoas que, além de não consumirem adequadamente a quantidade de carboidrato, muitas vezes exagerando, optam por tipos de carboidrato que têm uma liberação muito rápida dessa quantidade energética. Chamamos de carboidrato simples, né? Existem outros tipos de carboidratos que são os chamados complexos, e esses têm um desprendimento um pouco mais lento. Esses são normalmente saudáveis. São os encontrados normalmente nos alimentos de verdade, na comida de verdade, como a Orion diz, são os alimentos não processados, especialmente alguns tipos, aqueles tipos que são mais ricos em fibras, ou que são alguns tipos de frutas. A importância de conhecer isso é que nos faz ter melhores escolhas para a finalidade que nós precisamos, né? Entre alimentos que são ricos em amidos e alimentos que são ricos em carboidratos de liberação um pouco mais lenta, podemos escolher para a finalidade do momento. O atleta ou o paciente, ele tem uma doença chamada diabetes. Ele precisa saber alguns tipos de alimentos que podem satisfazer a necessidade energética com velocidade para casos em que ele tiver uma dificuldade de hipoglicemia, quando os níveis do açúcar chegarem a níveis muito baixos, além do que se precisa. Ou o esportista, ele precisa de uma reserva energética para um determinado tipo de prova. Então a gente utiliza estratégias com a escolha do tipo de carboidrato que ele pode precisar. Existem até os carboidratos nas formas de suplementos e que também podem ser necessários. Alguns para manutenção de atividades físicas prolongadas, outros para atividades físicas mais curtas e de resistência e força. É uma infinidade de características para cada tipo de necessidade. Mas não dá para cortar o carboidrato totalmente, absolutamente, né? Não. A gente tem aí nesse ponto que compreender uma dinâmica que existe nos nossos hormônios. O carboidrato ele induz a liberação de um hormônio chamado insulina. Esse hormônio, ele é o hormônio que tem a maior volatilidade no nosso organismo. Se nós estamos com pouca reserva energética ou estamos com pouca obtenção de carboidratos, nós tendemos a estimular a secreção deste hormônio para que qualquer quantidade que for disponível no nosso sangue seja rapidamente transferida para dentro da célula. Então a insulina ela joga o que nós temos dos produtos dos carboidratos para dentro da célula para satisfazer, ser o combustível do metabolismo celular. Acontece que quando nós usamos carboidrato demais, nós demandamos muito desse hormônio. Então nós tendemos a trabalhar com níveis desse hormônio muito altos. Então a insulina muito alta pode nos levar a um problema oculto chamado doença inflamatória. A doença inflamatória crônica ou inflamação oculta. Porque a mesma insulina que joga o alimento para dentro da célula, na forma da glicose, que é o combustível energético, o derivado último do carboidrato, ele também estimula um sensor endosselular chamado NF-kappa-beta. O NF-kappa-beta, ele faz a produção de mediadores pró-inflamatórios. Então, quem come muito carboidrato em excesso, carboidratos desnecessariamente, ou tipos de carboidratos que são de liberação muito rápida, esses tendem a estimular esse NF-kappa-beta a produzir mediadores inflamatórios. E aí é que surgem as doenças inflamatórias crônicas.
né? O tipo de alimentação brasileira que se compara hoje já muito próximo ao tipo de alimentação norte-americana, que é rica em gorduras e carboidratos simples, açúcar exageradamente, refrigerantes, sucos, né? Pessoas que usam às vezes suco em latinha, acreditando que é mais saudável do que um refrigerante, na ilusão de que por ser fruta seria mais saudável, não compreende que os quase 30 gramas de açúcar que tem ali dentro daquela lata está deixando aquela pessoa doente imediatamente, no processo de indução dos mediadores pró-inflamatórios. A obesidade, ela participa desse processo. Pode parecer um pouco complexo, mas compreender essa base nos faz enxergar a doença de uma forma diferente. Existe um vídeo que viralizou na internet sobre a quantidade de açúcar dentro de uma latinha de refrigerante. Para que a gente compreenda mais ou menos o que tem ali, quem não assistiu esse vídeo, se comparar aquele sachê de açúcar que nós temos no restaurante, ali tem normalmente 5 gramas. Né? Mas uma latinha de refrigerante comum, a mais utilizada hoje, a gente tem mais ou menos 35 gramas por porção de açúcar. Ou seja, seriam 7 pacotinhos daquele. 7 pacotinhos daquele enchem a metade de um copinho de 200 ml, esse copinho descartável comum. É uma quantidade de açúcar absurda. Junto com aquilo tem a satisfação, porque é muito gostoso sentir o gosto do açúcar. Tem uma recompensa neurohormonal imediata que a liberação de uma quantidade de serotonina. E que logo em seguida tem a recompensa desvantajosa ou o prejuízo, a queda abrupta da serotonina e o processo pró-inflamatório acontecendo. Junto com o processo pró-inflamatório vem toda a cascata que leva à formação de doenças cardiovasculares e à obesidade. E que pode chegar em um nível mais tardio a doenças demenciais, doenças hormonais, neuroendócrinas. É importante saber disso. Retirando carboidrato, vamos supor então que retiramos o açúcar. Parabéns, fez uma boa escolha. Viver sem o açúcar, porque o açúcar ele vicia 9 vezes mais que a cocaína. A nossa proposta de uma vida saudável precisa encarar mudanças culturais nossas. Mas nem um pouquinho? Depende da sua necessidade. Na minha necessidade, a minha condição em que eu me encontrei um dia foi de uma pessoa com 35 anos pré-diabética por causa do excesso de açúcar que eu usava, excesso de carboidrato e uma vida sedentária. Né? Então, para mim, o açúcar ele é um inimigo meu, mas não é o inimigo de todos. Precisou ser para mim. Retiramos, então, totalmente o açúcar. Vamos fazer uma dieta sem carboidrato porque a pessoa quer emagrecer. Ok, então nós vamos trabalhar com menos volatilidade desse primeiro hormônio que eu citei, a insulina. Mas a gente vai trabalhar com outro hormônio chamado glucagon. O glucagon faz o contrário da insulina. Ele pega o que nós temos de estoque e mobiliza para que a célula tenha combustível. Então, se não temos carboidrato, ele vai precisar mobilizar energia de algum lugar. E ele pode mobilizar das nossas reservas musculares, ele pode mobilizar do próprio tecido gorduroso, mas ele também vai estimular um outro mecanismo que pode nos fazer muito mal, o excesso de cortisol. Ele vai induzir a produção do cortisol no nosso organismo. Que é chamado de hormônio do estresse, não é isso? É o hormônio do estresse, porque entramos no estresse metabólico. Estamos sem energia, estamos andando com o carro sem combustível, existe um estresse metabólico acontecendo. Então esse estresse metabólico libera o cortisol, e o cortisol favorece o acúmulo de gordura periférica. Isso é uma contrapartida que o nosso organismo nos traz frente a uma escassez, a uma privação intensa. Se torna mais difícil emagrecer se fizermos isso em um médio prazo. Ou seja, os excessos sempre são negativos, né? Ou de menos ou de mais. Uma pessoa que corta o carboidrato totalmente, ela pode ter consequências também hormonais, não é isso? Sim, também ela pode ter essa consequência a longo prazo. Nada é de imediato se ela é uma pessoa saudável, entendeu? Saudável assim, nunca teve um problema de saúde, faz exames, faz check-up a cada 6 meses, está tudo bem. E ela corta o carboidrato agora, não é que ela vai ter alterações hormonais importantes nesse momento. Exemplo, isso ao longo da vida dela, 1 ano, 2 anos, ela mantendo essa restrição, isso sim pode vir
a trazer problemas de saúde grave nela. Agora, a gente tem que saber, é importante essas pessoas terem essa consciência que carboidrato é vida. Carboidrato é alegria, carboidrato é prazer, carboidrato é tudo de bom, mas o carboidrato adequado, Exato. o carboidrato do bem, o carboidrato que eu falo do arroz, do feijão, das frutas, dos grãos. Comida de verdade, carboidrato faz bem, gente, tem que ter esse carboidrato. Eu não estou entendendo que loucura é essa das pessoas até retirar fruta do plano alimentar com medo que a frutose faz aumento de peso. E a verdade não, a frutose da fruta, ela tem fibras, ela tem fitoquímicos, que são antioxidantes maravilhosos, que vão atuar na perda de peso dela. Agora, ela tirar a fruta e no lugar dessa fruta que eu vejo muito hoje, a pessoa deixa de comer uma fruta, mas come uma barrinha de proteína, que você olha essa barrinha de proteína e tem frutose. Mas aquela frutose dos industrializados é a frutose que vai aumentar a insulina, que vai aumentar cortisol, que vai aumentar peso, que vai aumentar estresse, que vai aumentar a circunferência abdominal. Essa frutose é ruim, é dos sucos de caixinha, a frutose que a indústria de alimentos introduziu nos alimentos. Essa frutose é venenosa, essa mata, essa aumenta doenças crônicas. Agora, a frutose das frutas, gente, eu não consigo entender isso. Então, é importante as pessoas começarem a entender melhor que tipo de carboidrato ela vai colocar, né, para o corpo, vai oferecer para a saúde dela, antes dela sair cortando o alimento, para mim, mais perfeito, que é o carboidrato. Eu amo carboidrato, eu não vivo sem carboidrato, e eu sempre falo com meus pacientes, nesse consultório, ninguém vai deixar de comer carboidrato, mas eu vou comer arroz com feijão todo dia no almoço, e se bobear no jantar. E às vezes as pessoas têm assim, Orion, mas eu não consigo comer o arroz integral. O arroz integral é muito melhor, porque ele tem fibra. Essa fibra presente nos integrais não deixa o alimento, o carboidrato, virar glicose rapidamente no sangue, virar açúcar rapidamente no sangue. Então, qual o papel dos alimentos com fibras? É fazer com que esse carboidrato vire açúcar, glicose lentamente no sangue, para não dar o pico da insulina, que é o hormônio inflamatório. Ou seja, manter o nível da energia. Exato. Sem virar. Lentamente. Né? Mas agora, eu recebo uma pessoa que faz atividade física, para você ver como é que o esquema é personalizado, como é que o plano alimentar é personalizado, que faz atividade física de 11 ao meio-dia, uma musculação pesada ou uma corrida de 17 quilômetros, e ela chega e ela vai almoçar. Então, o pós-treino dessa pessoa vai ser um almoço, certo? Nesse caso, essa pessoa me fala que ela quer melhorar a massa muscular dela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar arroz branco para ela. Porque eu preciso de um carboidrato de absorção rápida ali. Eu preciso de levar eu preciso de introduzir um alimento para fazer uma recuperação muscular rápida. Então, se eu começo a colocar muito integral no plano alimentar, num pós-treino dela, onde ela precisa de uma absorção rápida para fazer uma recuperação muscular e ela não ter uma lesão muscular, ela não ter uma piora do quadro muscular, no caso, o arroz branco não vai fazer mal a nenhum, porque ela vai precisar de um carboidrato de absorção rápida. Então, aquelas pessoas olham, mas eu amo o meu arroz branco, eu odeio o integral, eu não vou poder comer? Depende. Se você vai fazer exercício e ele vai ser utilizado um pós, não vejo por que eu cortar o arroz branco daquela pessoa que ama. Agora, Orion, eu vou dormir 11 horas da noite, eu fiz meu exercício 11 horas da manhã, à noite eu quero comer uma saladinha com proteína e meu arroz. Nesse caso, é comer um arroz integral. Não tem por que você comer um arroz branco que vai virar glicose imediata no teu sangue se você não fez uma atividade física. Não precisa, eu preciso de um carboidrato de absorção lenta. Então, o plano alimentar, ele deve ser individualizado. E esse carboidrato, a gente tem que saber que tipo de carboidrato a gente vai oferecer para fazer com que esse paciente ele tenha melhora do quadro inflamatório dele e melhora dos parâmetros antropométricos. Se é para perder peso, se é para aumentar a massa muscular, se é para manter a saúde, se é para ter mais energia, se é para melhorar a celulite, enfim. Isso cada um tem um objetivo. Então eu sempre gosto de deixar bem claro o seguinte, pelo amor de Deus, não cortem carboidrato. Tem que cortar carboidrato sim, esses ruins. Do biscoito, do açuquinha que a gente fica botando em adição quando vê tá uma quantidade enorme, do chocolate. Esse carboidrato não acrescenta. Agora o carboidrato da comida, esse não, esse tem que ter.
Porque a gente sobrevive com ele, a gente está alegre por causa dele, a gente tem disposição por causa dele. Então, se você retira ele, é aquela pessoa triste, mal-humorada, que briga com todo mundo, que está sempre de mau humor. Não é esse o tipo de ser humano. Aí esse sim vai adoecer, porque esse excesso de produção de citocinas inflamatórias, para aquele estresse que ele causa no corpo dele, em consequência de uma alimentação muito restrita. Agora, aí me tira carboidrato, me entope de proteína e entra suplemento proteico, enfim, suplemento à base de gorduras. Que tipo de alimentação é essa? Né? Então, eu sempre falo com o meu paciente assim, vamos tentar voltar à época lá da nossa avó, bisavó. Tá em dúvida, faz essa... O que comia antes? Não era arrozinho, feijão, quiabo, frango, angu? Não era essa comida simples que fazia essas pessoas viverem até 90 anos e o problema que ela tinha era um problema de artrose, artrite, não eram essas doenças crônicas que a gente vê hoje, crianças com triglicerídeos altos, né? Adultos com esteatose hepática, em consequência dessas loucuras, dessa alimentação errada, dessa falta de atividade física. Então, assim, eu sou fã do carboidrato, eu defendo carboidrato de unha e dente. Eu acho que a vida sem carboidrato é uma vida muito triste, mas um carboidrato de boa qualidade sempre. E, assim, o exercício regular, de intensidade moderada a alta, que eu acho que todos nós devemos ter, não essa atividade, isso de acordo com cada pessoa também, até permite, com uma alimentação muito saudável, 90% de uma alimentação saudável, até permite você um sábado à noite sair com a tua família e ter aquele momento de lazer também, né? Porque senão a gente fica muito ilhada, eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, porque isso aqui tem... Não, também não é assim não, aquele sábado à noite que você sai com teu marido, com a tua família e pede lá, exemplo, uma pizza. Gente, qual mal? Uma fatia do... Não vejo mal, você faz exercício, tem uma alimentação super... Quer tomar uma tacinha de vinho no sábado à noite? Então, assim, tudo é o equilíbrio. E tudo é a escolha correta dessa alimentação para a gente poder ser feliz e ter saúde, que é o principal. É a rotina que vai fazer a diferença, né? É o estilo de vida que a pessoa escolhe. Hoje em dia, as pessoas, eu falo para a pessoa assim, pelo menos um mínimo de 3 vezes de exercício. 3 vezes de atividade física? Falei, gente, eu tô sendo moderada, porque eu queria exercício de segunda a segunda. Você não toma banho de segunda a segunda? Você não come de segunda a segunda? Por que não fazer exercício de segunda? Você não precisa fazer um exercício de alta intensidade de segunda a segunda. Você pode, no sábado e domingo, caminhar. E durante a semana você tem exercícios mais, com intensidades maiores, que envolva mais trabalho muscular. Mas sábado e domingo, por que não? Faz bem, é saúde. Vai te ajudar a tomar aquela taça de vinho que você quer à noite e não virar tanta gordura no teu corpo. Porque você tem a lei da compensação agindo sempre, né? Você come e você tem um gasto alto para você se dar o luxo. Agora, o errado é o que as pessoas cortam esse carboidrato, mas pergunta como é que é o final de semana dela. Né? O que ela está tirando carboidrato e colocando o quê? Até quando ela vai aguentar? E aí, quando ela não aguenta mais, que ela dá aquele estresse, que o corpo grita, ela vai e pega um pote de doce e mata ele de uma vezada só. Porque o corpo entrou numa restrição tão severa que chega algum momento que ele não aguenta e aí... Aquele paciente consegue fazer a dieta no começo do dia, na parte da tarde, mas chega à noite ele ataca a geladeira. Né? Esse é o comum dos consultórios. E se tem filho em casa e tem aquela alimentação, porque a educação alimentar para o filho também é fundamental. Aí para o filho tem biscoito lá, aqueles biscoitinhos, né? Aqueles biscoitinhos artificiais. Aí a pessoa vai e come o biscoito do filho inteiro. Então, assim, a compensação pela falta que ela teve ao longo do dia. Ok. E se você perdeu um pedacinho do programa ou quer compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com/FMPfase. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre dietas da moda. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre dietas da moda. Nossos convidados são a nutricionista Orion Araújo, mestre em alimentação, nutrição e saúde, e o médico Daniel Falcone, especializado em nutrologia. Vamos falar então do glúten? Hoje as pessoas estão assim,
de olho nos rótulos para ver se tem glúten, se não tem glúten, se tem lactose, se não tem lactose, enfim, virou-se o vilão. Tem até umas coisas engraçadas que você olha o rótulo de um produto que é óbvio que não ia ter lactose, porque não tem nada derivado do leite, está lá, sem lactose. É igual óleo vegetal, sem glúten. Como que uma gordura vai ter glúten ali, né? Não tem lógica, mas tudo bem. Então virou-se esse apelo e virou um marketing, né? De ganhar dinheiro. Então a indústria está usando isso como benefício para vender mais daquele produto. E na verdade essa retirada do glúten ela é necessária para quando você tem um paciente que ele é celíaco. Ele fez exames e mostrou que ele tem intolerância a essa proteína. Nesse caso você tem que retirar o glúten porque realmente é uma proteína que para ele não faz bem. Uma pessoa que não é intolerante ao glúten por exames bioquímicos, exames de sangue, tá? Porque hoje em dia tem exames como Food Detective, exames capilares, exames para diagnosticar intolerâncias alimentares. E, no caso, para um diagnóstico de glúten, ele é mais sério. Então, no caso, o exame bioquímico, às vezes precisa de biópsia de intestino, enfim. Então, estou falando uma coisa mais séria ali, que o médico é que vai fazer essa solicitação. Então, nesse caso, você retira o glúten. Agora, para um paciente que não tem a doença celíaca, não vejo essa necessidade de retirar o glúten, porque é um paciente que ele não tem a doença instalada nele. Agora, o glúten em excesso também, eu não sou a favor. Eu, na minha conduta, na minha prática clínica, não sou a favor de sair colocando glúten de manhã, de tarde, de noite, porque vira uma monotonia alimentar e aí você não faz com que aquele paciente tenha uma ingestão de várias vitaminas, de vários minerais, fibras, antioxidantes importantes no dia a dia dele. Então fica aquela monotonia de comer pão o dia inteiro, de comer macarrão o dia inteiro, de comer bolo e torrado o dia inteiro e você não consegue fazer com que o plano alimentar seja rico em micronutrientes e em antioxidantes. Não abre espaço para fruta. Pois é, fica uma monotonia alimentar. Agora, tem pacientes que, na prática clínica, ele me relata vários sinais e sintomas de uma sensibilidade ao glúten, né? Um intestino que não funciona, aquela pessoa que se queixa de uma constipação, uma pessoa que vive reclamando que tem muita distensão abdominal, uma pessoa que vive me falando que tem enxaqueca. Então, tem alguns sinais e sintomas que faz eu pensar, não tem estudos científicos ainda, mas tem práticas clínicas que a gente vê no dia a dia, que quando você diminui esse consumo do glúten, ou você retira esse glúten naquele alimento por um período pequeno, ele nota uma melhora muito grande do quadro dele. E aí eu sempre falo, vamos ver se é real? Volta a comer o alimento e me fala se você voltou a sentir esses determinados sintomas. Então, Orion, eu voltei a comer e realmente piorou tudo. Então, é uma pessoa que tem sensibilidade ao glúten. Como ela poderia ter uma sensibilidade a uma maçã? Como ela poderia ter sensibilidade a um alface, a um pepino? Tem pessoas que não falam que quando come melancia fica tendo aquele mal-estar da melancia o dia inteiro? Ou quando come pepino fica lembrando daquele alimento, não digere bem. Então, nesse caso, é uma particularidade da pessoa, que aí a gente pode tentar retirar ou diminuir. Mas uma pessoa que é saudável, assim, e não tem sinais e sintomas, não vejo por quê, mas também volto a repetir, não sou a favor daquele plano alimentar monótono, porque se deixar, o pessoal come farinha o dia inteiro. É pão de manhã, é pão de tarde, é macarrão de noite. Aí é um plano alimentar monótono, sem nutrientes. E eu preciso que meu paciente ele tenha um bom consumo de frutas. Por que as pessoas não consomem tantas frutas como deveríamos consumir? Porque fica essa alimentação que quer a praticidade. Não come a fruta, mas come um pão. Não come a fruta, mas come uma barrinha de cereal. E aí você acaba perdendo vitaminas, minerais, fibras, antioxidantes importantes para fazer com que ele tenha saúde, para fazer com que ele tenha bons exames bioquímicos e para fazer com que ele perca peso, ou aumente massa muscular, ou faça manutenção de peso. Então, o glúten ele é vilão se a pessoa é celíaca, ou se a pessoa tem uma sensibilidade quando consome alimentos que possuem glúten. Fora isso, dentro de um plano alimentar equilibrado, saudável, não vejo problema nenhum. A gente comenta também sobre as questões da lactose, que nós estamos lac-free. É um apelo comercial fortíssimo. O produto gluten-free e lac-free, normalmente eles tendem a ser de 25% a 50% mais caro.
Então, tudo se torna mais atrativo porque tem um apelo midiático. Embora a lactose, diferente do glúten, já é mais comum de encontrarmos a intolerância. Os mamíferos adultos que usam leite são só os humanos, e não usam o leite humano, usam leite de outros animais. Além de outras alergias que o leite de vaca, por exemplo, pode promover, a intolerância à lactose, ela comumente se encontra entre adultos e promove aqueles sintomas de diarreia, distensão abdominal, algumas vezes até sintomas mais graves, com diarreias profusas, muito desconforto e dor. Não é evidente que todos os adultos precisem retirar a lactose. E a questão essa da lactose, é muito bom lembrar, que às vezes a pessoa não tem intolerância à lactose e tem uma alergia ou uma sensibilidade à proteína do leite, que não é a lactose. Então as pessoas tiram a lactose desnecessariamente, porque ela não tem problema com a lactose. A lactose é o açúcar, é o carboidrato. E a proteína, a caseína, a lactoglobulina, que é o que causa todo aquele problema que ela está passando. Existem exames que você pode pedir de IgG, de determinados, de IgE ou de IgG de determinados alimentos, para você ver se ela realmente tem essa intolerância a quê? A lactose, aí você pede uma curva da lactose para ver se ela tem essa intolerância, ou se ela tem, mais ainda, a proteína do leite, que não é a lactose, sim essas outras proteínas. Então, às vezes, as pessoas saem tirando lactose por fora a um médico, e aí descobriu que ela tem determinados sinais e sintomas, e o médico pede isso no exame, e aí ela verifica que ela tem um quadro. Nesse caso, ela tem que restringir, porque faz mal a ela. Mas aí ela tem que saber qual o alimento que está provocando isso. Porque a moda é retirar a lactose do plano alimentar, porque fala-se que com a retirada da lactose você emagrece mais, você perde mais barriga, né? Porque ela desincha. E se você não tem essa intolerância, se você não tem sinais e sintomas, e se você não tem exames bioquímicos te mostrando isso, não vejo por que você retirar. Então, assim, tem que ter esse cuidado. A gente não pode ir na linha da a blogueira tal, a atriz tal, não tá comendo mais glúten, não tá comendo mais lactose, e você seguir a onda dela, porque ela foi algum médico, foi alguma nutricionista que achou que, através de exames e tal, achou necessário fazer a retirada. E é um outro organismo, né? Pois é, um outro funcionamento. Então, cuidado com isso. Por que o excesso do glúten pode ser prejudicial? O excesso do glúten pode induzir a doença inflamatória oculta. É uma proteína que encontramos no trigo, principalmente, e quase toda a base alimentar do brasileiro inclui trigo. A gente vai ver trigo do café da manhã até a ceia, até a última refeição do dia. Está na cerveja também, né? Na cerveja também. Vale a pena lembrar, né? A cerveja contém glúten, então os intolerantes que algumas vezes em algumas marcas sentem um desconforto maior, podem estar relacionados com isso. Não quer dizer que está. Tem pessoas que dizem que tem um intestino um pouquinho incomodado ao usar determinada marca de cerveja. Pode estar até relacionada com o teor de glúten que contém ali. Mas ele induz um processo pró-inflamatório. Se a gente conseguir utilizar de equilíbrio, vamos compreender que o glúten poderá ser introduzido na alimentação, mas não em toda ela. Vai comer derivados de trigo, escolher algumas refeições intermediárias em que eles pode ser acrescido. Eu particularmente prefiro não usar, porque me traz uma sensação de bem-estar estar sem. Mas isso sou eu. Eu não posso considerar que o meu paciente tem a mesma necessidade. Eu já tenho pacientes que não conseguiram ficar sem o uso do pão. Eles tiveram muita dificuldade ao longo do dia, embora estivessem com uma quantidade de carboidratos sendo ofertada numa proporção ideal. Mas o hábito do pão, o sabor do pão, para eles fez a diferença. E a introdução não trouxe nenhum sintoma desagradável. Dentro da prática clínica, a gente então observa que cada um na sua singularidade deve ser respeitado. E o excesso de lactose também, assim como o excesso de carboidrato, pode favorecer o ganho de peso, pode favorecer
transformação desse carboidrato em gordura e consequente alteração de colesterol, acúmulo de gordura no fígado, a esteatose hepática. Todos os excessos são ruins. Uhum. Vamos falar então dessa dieta que está na moda aí, do jejum intermitente? Sim, Os riscos. é uma nova estratégia, né, que também está sendo muito utilizada para emagrecimento. E a estratégia, né, não pode ser não pode ser um estilo de vida que você vai adotar. Então tem que ter muito cuidado para você buscar um método de ficar, dependendo do protocolo, que são vários protocolos, tem protocolo de 14, tem protocolo de 16, tem protocolo de 18, 16, 14 horas de jejum. Então você toma um café às 6 horas da tarde, faz um lanche às 6 horas da tarde, depois você só pode comer 14 horas após aquilo. Então isso é um perigo para aquela pessoa que pratica atividade física, isso é um perigo para aquela pessoa que é diabética, né? Isso é um perigo para aquela pessoa que é compulsiva, isso é um perigo para aquela pessoa que é ansiosa, porque isso vai despertar nessa pessoa um interesse maior pela comida, né? Então você tem que ter muito cuidado. É muito melhor você reeducar o teu paciente, ensinar ele a comer, do que fazer essas loucuras de ficar horas de jejum. Então, assim, eu na minha prática, na minha conduta, eu não sou a favor. Eu sou a favor de você fazer um equilíbrio e fazer com que ele tenha uma qualidade boa. Mas tem profissionais que, como estratégia, para ver se a pessoa, como diz assim, dá um choque no organismo da pessoa, é o termo usado. Então você faz uma estratégia dessa para ver se a pessoa responde. Mas eu nunca vi pessoas perderem 5, 6 quilos. Eu vejo a pessoa perder 5, 6 quilos em um mês com reeducação alimentar e atividade física. Perde 5, 6 quilos de gordura e melhora de massa magra. Porque não vem me falar também, emagreci, mas emagreceu de balança. Eu quero ver a avaliação de percentual de gordura, massa magra, massa gorda e hidratação. Para a gente poder ver se ele está tendo um emagrecimento saudável. Então, muito cuidado. Pessoas que fazem atividade física e ficam muitas horas sem comer e vai fazer um exercício, dependendo da atividade física que essa pessoa faz, ela pode ter uma lesão muscular, ela pode ter uma hipoglicemia durante, pode ter uma baixa de pressão. Então, isso pode provocar alterações nesse indivíduo ruins. Então, tem que ter muito cuidado. Aquela pessoa que é extremamente ansiosa, que é compulsiva, ela sente falta da boquinha nervosa ali, se de uma hora para outra você fazer uma restrição dessa, tudo bem que você não faz isso a semana inteira, você tira 2 dias para fazer, mas acho que mesmo assim, nessas pessoas, se tem esse quadro, um diabético, você pode ter uma hipoglicemia severa dele até morrer, dependendo do quadro. Então, um ponto muito importante quando a gente aborda a questão de transtornos alimentares. A prática do jejum intermitente impulsiona pessoas a transtornos alimentares como bulimia e anorexia nervosa. Isso aí. Isso é uma doença gravíssima e que algumas vezes é passível de internação em ambiente hospitalar psiquiátrico. Está muito relacionado, às vezes, com depressões, transtornos de ansiedade, transtorno bipolar e com alto risco até mesmo para a prática de suicídio. Então a gente precisa abordar isso com uma clareza e transparência e despido de preconceito. Porque muitas pessoas sofrem disso, buscam a prática do jejum intermitente por causa de algum transtorno de comportamento alimentar e que escondem isso. Não reconhecem essa debilidade de saúde, é um problema de saúde mental. A gente precisa oferecer abertura para que essa pessoa busque ajuda. É essencial que ela aborde isso com alguém que tenha capacidade e habilidade para conseguir tratar, sarar, curar essa pessoa para ela ter uma vida realmente saudável. E esse jejum, na verdade, ele está submetendo o organismo a um estresse desnecessário, né? Um estresse absurdo, desnecessário. O que acontece com o organismo? O organismo que compreende estar num momento de escassez, ele se reorganiza nas suas produções hormonais para que ele tenha melhor absorção e tenha melhor efetividade na próxima alimentação que for ofertada. Então, a tendência é ter, sim, um emagrecimento, mas o retorno, depois da prática do jejum intermitente, a reintrodução alimentar, pode fazer com que a pessoa recupere além do que ela perdeu de peso. Isso é um rearranjo hormonal que o organismo se impõe.
E vai o mexendo estresse, nos ajustes, né? Exato. E o estresse metabólico produzindo a doença inflamatória. O jejum prolongado pode produzir doença inflamatória, sinalização inflamatória, dado o fato de a consequência da elevação do cortisol, com o excesso do glucagon, como eu expliquei no bloco anterior. Então isso pode promover, sim, doenças crônicas. É claro que existem correlatos e historicamente o jejum ele é utilizado como práticas religiosas de purificação, né? Realmente algumas pessoas também buscam jejum intermitente para isso, entendendo que elas precisam desintoxicar. Se nós fizermos uma alimentação que não é tóxica, não terá do que desintoxicar. Eu acho que a filosofia básica que a gente precisa compreender, ela precisa passar por aí. Não adianta a pessoa se empanturrar de tipos de gorduras diferentes, excesso de carboidrato, bebidas alcoólicas e outros tipos de drogas lícitas, e então ela desejar uma detoxicação utilizando práticas extremistas. Se ela voltar a fazer as práticas de intoxicação, a desintoxicação vai ser inútil. Ok, nosso tempo está terminando. Eu queria que vocês falassem rapidinho, então, uma dica para quem está assistindo. A melhor coisa é adotar hábitos saudáveis, né? Exato. Não tenha dúvida. Exercícios regulares e alimentação com comida de verdade. Fracionada ao longo do dia, porque hoje em dia também agora a nova doutrina é comer quando tem fome. Isso é uma coisa que está sendo muito falado. E no meu ponto de vista isso não é saudável, porque quando você come quando tem fome, você come além do que você precisa pela ansiedade. Então, coma fracionado, coma pequenas refeições ao longo do dia e alimentações que têm alimentos de verdade, comida de verdade. Mínimo de industrializado e o máximo de alimento que a gente descasca. E atividade física regular, além de uma boa hidratação, porque a água também é fundamental, e boas noites de sono. Uma excelente qualidade de sono e um equilíbrio emocional. Ok. É isso mesmo. Infelizmente, nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação de vocês, Orion e Daniel. Muito obrigado, Obrigada. um prazer estar aqui. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.